Aquela noite parecia igual a tantas outras na mansão silenciosa, até que um som quase imperceptível rompeu a rotina. Não era um estalo da madeira antiga, nem o vento batendo contra o telhado. Era algo mais humano, mais frágil, quase um suspiro perdido no escuro. A milionária sentiu um arrepio atravessar o corpo antes mesmo de entender de onde vinha. O sótão, um espaço esquecido acima de tudo, guardava um segredo que jamais deveria ter existido. Ela subiu os degraus lentamente, com o coração acelerado e a sensação incômoda de que estava prestes a atravessar uma fronteira invisível. Cada passo rangia como se tentasse alertá-la a voltar. O cheiro de poeira e abandono se misturava à memória de uma casa que já fora cheia de vida, mas que agora parecia apenas um monumento à solidão. Quando a porta do sótão se abriu, a luz fraca revelou algo impossível de ignorar. Encolhida em um canto, envolta em roupas grandes demais para seu corpo pequeno, estava uma criança. O olhar assustado refletia noites sem sono, fome e medo acumulados em silêncio. Não havia choro, apenas uma quietude pesada, como se aquela criança tivesse aprendido cedo demais que o mundo não escuta quem pede ajuda. A milionária sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Aquela não era apenas uma invasão, era um pedido de socorro que havia sido ignorado por tempo demais. Enquanto se aproximava com cuidado, algo preso à roupa da criança chamou sua atenção. Um pequeno bilhete, amarelado pelo tempo, dobrado com precisão, como se quem o tivesse colocado ali quisesse garantir que jamais fosse perdido. Ao tocar o papel, um frio percorreu seus dedos. Havia algo naquele gesto simples que despertava lembranças que ela acreditava ter enterrado para sempre. O ambiente pareceu se fechar ao redor quando ela reconheceu a escrita. Cada traço era inconfundível. Era a mesma letra de alguém que um dia foi o centro de sua vida. Alguém que partira deixando lacunas que jamais cicatrizaram. O bilhete não precisava de muitas palavras para ser devastador. Ele carregava um peso maior do que qualquer herança, maior do que qualquer fortuna acumulada ao longo dos anos. Aos poucos, as peças começaram a se encaixar. A ausência repentina, as explicações incompletas, as verdades nunca ditas. Aquela criança não estava ali por acaso. Não era apenas uma vítima do abandono. Era a prova viva de uma história interrompida, de escolhas feitas no silêncio e de consequências que agora batiam à porta com força irreversível. O conflito cresceu dentro dela como uma tempestade, entre a culpa e o medo, entre o passado que insistia em voltar e o presente que exigia coragem. A casa luxuosa, símbolo de sucesso e poder, se revelou pequena diante da dor concentrada naquele espaço esquecido. Nada do que possuía parecia suficiente para apagar o que havia sido negado por tanto tempo. Quando a verdade finalmente se revelou por completo, o impacto foi avassalador. Aquela criança carregava não apenas um bilhete, mas um vínculo profundo com alguém que ela havia amado intensamente. O sótão, antes um depósito de coisas velhas, tornou-se o cenário de um reencontro tardio, de uma vida que cresceu à margem da proteção, do carinho e do reconhecimento. O clímax não veio em forma de gritos ou desespero, mas em um silêncio pesado, carregado de arrependimento e responsabilidade. A milionária entendeu que algumas riquezas não podem ser compradas, apenas reconstruídas com atitudes. Ali, diante daquela criança, ela percebeu que o verdadeiro acerto de contas não era com o passado, mas com o que faria a partir daquele momento. Ao descer as escadas, nada na casa parecia igual. O luxo perdeu o brilho e o futuro ganhou um novo significado. A lição era clara e dolorosa. Segredos sempre encontram uma forma de emergir e o amor ignorado cobra seu preço com o tempo. Mas também havia espaço para redenção, se houvesse coragem para enfrentar a verdade e transformar dor em cuidado. E enquanto essa história ecoa, fica a reflexão.
Quantas vidas passam despercebidas porque alguém escolheu o silêncio em vez da responsabilidade? Se essa história tocou você, inscreva-se no canal para não perder outras histórias que revelam o lado oculto das escolhas humanas. Deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo e compartilhe o que essa história fez você sentir. Às vezes, uma simples interação pode manter vivas narrativas que precisam ser ouvidas.